Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata e eu estou aqui para falar com você sobre a importância da vacinação. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês e quem criou a vacina, para vocês ficarem ligadinhos, tá? E quem tem que se vacinar, se vacina, por favor. Eu vou entrar agora na aula, tá? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho. Então, essa atividade ela é voltada para o 5º ano do ensino fundamental. Eu vou contar para vocês a história das vacinas e o que eu quero que vocês tenham como base, tá? As convivências de vocês, a história da realidade de vocês e vocês reconhecerem a realidade de outras pessoas, tá? Eu quero que você selecione assim, tipo, o que aconteceu com vocês, uma história de vacina, se vocês fizeram, se não fizeram, se os pais ficaram em dúvida, tá? Se vocês têm dúvida ainda para realizar algum tipo de vacina. Aí depois que vocês olharem tudo isso, eu quero o retorno de vocês, a repercussão. Eu quero que vocês me questionem, a gente vai se entendendo durante o... Então, aqui tem uma imagem, né, que sempre vai significar vacina, carteira de vacinação, criança sendo vacinada, gotinhas. Esse aqui é Edward Jenner, foi quem criou a primeira vacina. Ele é um médico inglês. A vacinação garante que as pessoas fiquem protegidas contra doenças e impede que as doenças continuem se espalhando pelas pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo sobre vacina, tá? As vacinas mudaram a história da humanidade, salvando milhões de vidas. A vacinação é uma grande aliada da nossa saúde, porque ajuda a prevenir doenças graves. Existem vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todas são seguras e eficazes. Converse com seu médico sobre as vacinas ideais para você e para toda a sua família. Seja por lazer ou trabalho, viajar é muito bom. Mas viajar com segurança faz tudo ficar ainda melhor. Para isso, devemos nos preparar adequadamente, conforme as características do nosso destino. Você sabia que existem lugares que apresentam riscos de doenças ou epidemias que podem prejudicar a saúde do viajante? Vamos conhecer a história do Dr. Drauzio Varella, que quase perdeu a vida porque esqueceu de se prevenir contra a febre amarela ao viajar para o norte do Brasil. Eu dirijo um projeto de pesquisas no Rio Negro, que começou em 1992. Então, vou para lá muitas vezes, com bastante frequência, às vezes frequência mensal. E 10 anos atrás, passei 2 ou 3 dias lá no Rio Negro, saí daqui na quinta à noite e voltei domingo de manhã, normal, saí com a família para almoçar. E à noite de domingo para segunda, eu acordei com um frio horrível. Aí eu achei que estava com alguma coisa esquisita, peguei o termômetro, estava com 40 graus de temperatura. Na manhã seguinte fui trabalhar, mas passei a manhã meio cansado. Quando foi chegando na hora do almoço, voltei para casa. No dia seguinte, nesse mesmo dia, no fim da tarde, outra vez, febrão, febre alta, calafrio, a noite ruim. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de curta duração, no máximo 10 dias, e gravidade variável. Ela é causada por um vírus comum na América do Sul e na África. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Graças à vacinação, no Brasil não temos mais a febre amarela nas cidades, mas ela continua presente nas áreas de matas e rios de todos os estados da região Norte e Centro-Oeste, bem como em parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Além de febre, ela causa os seguintes sintomas: dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo e icterícia, quando a pele e os olhos ficam amarelados. Os casos mais graves podem apresentar complicações como hemorragia de gengiva, nariz, estômago, intestino e insuficiência do fígado e dos rins. A febre amarela, às vezes, pode ser inicialmente confundida com a dengue, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.
Eu vim para o hospital crente que eu ia rapidamente ficar bom. O dengue dura alguns dias e pronto. Eu estava com uma série na televisão, no Fantástico, no ar nessa época. E aí eu fui para o hospital e fui piorando dia após dia e fui ficando toxemiado. As minhas transaminases, que medem a função hepática, quando eu cheguei no hospital, estavam na faixa de 200 e 300 na quinta-feira, no domingo estavam 7.000 e na segunda-feira estavam 10.000 e eu entrando, ficando torporoso e eu achei que eu ia entrar em coma hepático. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que tecnicamente eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. Eu vou entrar em falência hepática, vou perder o contato. Já estava ficando meio obnubilado, as pessoas falavam comigo, eu entendia, mas eu levava um tempo para responder. Às vezes até estavam repetindo a pergunta quando eu respondia. Eu falei, isso aqui vai acabar mal. E aí, na terça-feira dessa semana, eu passei o dia inteiro meio dormindo o tempo todo. Parece que tudo ficou nublado na minha frente. E eu olhava percebia o olhar pessimista dos meus colegas. A gente conhece os códigos, né? E aí tive certeza que ia morrer. O tratamento da febre amarela é apenas sintomático e requer cuidados e, muitas vezes, hospitalização. A pessoa deve permanecer em repouso e, quando indicado, fazer reposição de líquidos e das perdas sanguíneas. As formas mais graves podem levar à internação em unidade de terapia intensiva e, se a pessoa não receber assistência médica rápida e adequada, pode até morrer. Eu fui internado numa quinta-feira. E no sábado, minha mulher entra no quarto e fala, puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora, porque eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. A febre amarela é uma doença que pode ser prevenida através da vacinação. Indicada a partir dos 9 meses de idade, ela pode ser realizada mais cedo, conforme a avaliação de risco feita exclusivamente pelo médico. A vacina está disponível nos postos de saúde e também em clínicas privadas e é elaborada com o vírus atenuado. Em 95% das pessoas, o efeito protetor ocorre uma semana depois da aplicação. A imunidade é de 10 anos para quem toma uma dose e é necessário um único reforço após esse tempo. A vacina é contraindicada para gestantes, imunodeprimidos e pessoas alérgicas ao ovo. Quem vai viajar para áreas de risco precisa ficar atento à vacinação. Ela deve ocorrer pelo menos 10 dias antes do embarque. Se a viagem for para fora do Brasil, a atenção deve ser ainda maior, pois muitos países exigem o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, o CIVP. Sem ele, a entrada no país pode ser negada. Por isso, antes de se aventurar pelo Brasil ou pelo exterior, lembre-se de checar a sua caderneta de vacinação e consultar um médico, para que ele avalie a necessidade de outras vacinas conforme o seu roteiro de viagem. Afinal, a prevenção é tudo. Certo, Dr. Drauzio? A febre amarela aconteceu comigo. Não precisa acontecer com você. Vacina. Algumas marcas de nossa infância nunca desaparecem totalmente. E uma delas é a da catapora ou varicela. A doença é causada pelo vírus varicela zoster e se caracteriza por bolhas avermelhadas que surgem na pele e mucosas por todo o corpo. Em quantidade que pode chegar a mais de 500 unidades, elas vêm acompanhadas de febre baixa e moderada com duração média de 4 dias. A maioria das pessoas contrai catapora antes dos 10 anos de idade. Entre as que têm mais de 40 anos, 95% já tiveram catapora. A vacina que previne essa doença chegou às clínicas privadas do Brasil no final dos anos 1990. E só em 2013 passou a fazer parte da relação de imunobiológicos oferecidos pelo SUS para crianças. Eu não sei, né? Porque eu não lembro mais, faz muito tempo.
Mas até meus filhos não tinham vacina. Eles todos tiveram catapora e tinha aquela coisa de que era melhor ter a doença para ficar imunizado. Este pensamento é um mito. É verdade que em crianças a catapora costuma ser uma doença menos grave, mas em alguns casos pode levar até a internação e a morte. Em adolescentes e adultos, ela, na maioria das vezes, ocorre de forma bem severa. E esse risco não é o único problema. A catapora só se pega uma vez, mas ela deixa o vírus varicela zoster incubado nas células nervosas do nosso corpo. Esse sono pode durar várias décadas, mas quando ocorre a diminuição da imunidade, seja por doença, estresse muito forte, tratamento com certos medicamentos ou simplesmente pela idade, o vírus é reativado, corre pelos nervos e chega até a pele causando o herpes zoster, também conhecido como cobreiro. O herpes zoster pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas geralmente acomete um dos lados, com mais frequência no tronco, no rosto e nas coxas. As bolhas que surgem são acompanhadas de dor muito intensa, em alguns casos incapacitante, e se a região do olho for acometida, pode provocar cegueira. Muito ruim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tive câncer e eu não sofri com câncer o que eu sofri com esse herpes, que é uma dor assim muito desagradável, muito ruim. E é uma coisa que, o momento que você está, vamos dizer, acordada, você está com dor. Você só para de doer na hora que você consegue dormir um pouco. Que ele está sempre presente ali, aquele nervo dando sinal de que está vivo. O herpes zoster afeta a qualidade de vida e esse comprometimento não ocorre apenas no auge da doença. Afetou muito. Eu fiquei 2 meses sem poder dirigir, porque inclusive os remédios eram muito fortes e eu ficava assim meio fora de controle. Então não poderia jamais dirigir. E não tinha estabilidade também na perna. Eu tive que fazer uma fisioterapia para voltar a ter o controle da perna, até para dirigir. Isso afetou muito o meu dia a dia, porque minha filha é que me pajeava aqui, fazia compra, fazia as coisas. Essa dor, conhecida como neuralgia pós-herpética, é a complicação mais comum do herpes zoster e acomete de 10 a 15% das pessoas que tiveram a doença. Ela pode durar meses e até anos. Não existe cura para o herpes zoster e o tratamento tem como objetivo diminuir a dor e reduzir e prevenir complicações. Tomei um remédio que, na verdade, é para passar dor, né? Porque não existe, acho que, remédio para o herpes. Mas a prevenção do herpes zoster pode ser feita com a vacinação. A vacina herpes zoster é aplicada em uma dose e é recomendada para pessoas com mais de 50 anos. Ela diminui o risco de se contrair a doença e, principalmente, o risco de dor crônica. Portanto, naquelas pessoas que não ficaram totalmente imunizadas, a vacina pode ajudar a reduzir a intensidade e a duração da dor se elas desenvolverem herpes zoster. Se você tem mais de 50 anos, já teve catapora e quer se proteger contra o herpes zoster, converse com o seu médico sobre a vacinação. Ela é importante mesmo se você já teve herpes zoster. Sofrer para quê? O herpes zoster aconteceu comigo. Não precisa acontecer com você. Vacina. Hoje, quem vê uma criança correndo, pulando, brincando livremente, nem imagina que há algumas décadas essa espontaneidade pudesse ser tão ameaçada pela poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Essa doença infecciosa aguda altamente transmissível é causada pelo poliovírus, um tipo de vírus que vive no intestino das pessoas. A poliomielite foi responsável por epidemias em diversos países, incluindo o Brasil, e era uma das doenças infantis mais temidas no século XX. Mas ela também acometia adultos. Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, contraiu pólio aos 39 anos. As epidemias causaram deficiências físicas em milhares de pessoas, principalmente em crianças. Vamos conhecer as histórias de Mauro e Eliana. Tudo bem, Eliana? Tudo. Nós estamos aqui por causa do mesmo motivo, a pólio.
Eu tive com 4 meses. Minha mãe descobriu, fiquei doente e tive febre. Minha mãe pegou, ligou para o médico, mandou levar imediatamente para o hospital, num cobertor. E você? Eu tive pólio com 3 anos. 3 anos. A minha mãe, eu tive febre muito alta, minha mãe me levou para o hospital. No primeiro momento eles acharam que era gripe. Eu voltei para casa, depois de uns dias a febre continuou, fiquei... Minha mãe disse que eu parecia uma boneca de pano. E aí, quando ela me levou novamente para o hospital, foi diagnosticado a pólio. A poliomielite é transmitida por contato direto entre pessoas, por via fecal-oral, por objetos, alimentos e água contaminados por fezes de doentes ou portadores do vírus. Seus sinais e sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças: febre, dor de garganta, garganta inflamada, dor de cabeça, vômito, fadiga, rigidez muscular, fraqueza muscular e sensibilidade. A maior consequência da poliomielite é a paralisia motora. Mas a doença pode deixar outras sequelas. Então, eu fiquei 30 dias internado, aí depois os cuidados foram caseiros. Até 2, 3 anos foi caseiro, depois foi só tratamento, físio. Deve ter tido muito disso aí também, né? Muita físio. No meu caso, eu fiquei um tempo internada também. Tive que ser traqueostomizada porque a minha polio deu muito forte, atingiu os músculos do pulmão. E depois que eu voltei para casa, na verdade, eu não fiz muita fisioterapia porque, como eu tinha problema respiratório, eu não podia, tinha uma série de cirurgias que tinha que ser feitas, eu não podia fazer, por conta do problema respiratório. A poliomielite é uma doença que prejudica a infância. E depois a parte de infância foi sempre com tratamento, reabilitação, brincava, parava e sempre com os cuidados especiais. Minha infância foi difícil, né? Porque o tempo todo numa cadeira de roda, o tempo todo numa cama, o tempo todo... A minha mãe muito cheia de cuidados, não podia fazer nada, tinha que ter sempre muito cuidado, então foi complicado. Graças à vacinação rotineira de crianças e às campanhas realizadas todos os anos pelo Ministério da Saúde, a poliomielite foi erradicada no Brasil. Ações semelhantes conseguiram o mesmo feito em quase todo o mundo. Mas o vírus da polio ainda persiste em alguns países da Ásia. E mesmo entre nós, pode voltar a ser uma ameaça se não mantivermos nossas crianças imunizadas. Por isso é tão importante não negligenciar a vacinação. Polio aconteceu com a gente, não precisa acontecer com seus filhos. Música e shows são a paixão de vários adolescentes. E sempre foram a de Pedro. Pedro gosta de tocar guitarra e curtir shows de bandas de rock. Mas em 1998, com 17 anos, cheio de planos e uma vida agitada pela frente, um acorde não saiu legal e quase tirou Pedro do show da vida. Este acorde desafinado chama-se doença meningocócica. A doença meningocócica evolui rapidamente. Ela é causada pela Neisseria meningitidis, bactéria que pode provocar inflamação das membranas que revestem o cérebro, causando meningite, infecção generalizada chamada de meningococcemia ou ainda uma combinação dessas duas formas. Em ambos os casos, pode levar à morte ou deixar sequelas como surdez, perda de visão e membros amputados. Tudo começou na hora do almoço. Eu estava comendo sushi com meus amigos, era algo de costume pra gente, que a gente estava estudando muito no cursinho pré-vestibular e tal. A gente gostava de sair na sexta para dar uma relaxada. E aí, de repente, eu comecei a me sentir muito mal na hora do almoço, que eu nem consegui terminar o almoço e fui para casa. Estima-se que as doenças meningocócicas acometam mais de 500 mil pessoas no mundo e provoquem aproximadamente 50 mil óbitos. Os sintomas eram muito parecidos a uma gripe muito severa. Eu tinha dor no corpo muito forte, tinha muita fraqueza, eu estava derrubado, eu estava batido e também tive febre. E aí, em algumas horas, o meu irmão me levou para o hospital, onde eu fui diagnosticado com gripe. Simples assim, e fui mandado de volta para casa. Dali mais algumas horas, talvez 12 horas depois dos primeiros sintomas, eu acordei já na madrugada do dia 12
completamente em estado de choque. Eu já não conseguia me mexer, já não conseguia quase falar, as coisas já não faziam muito sentido. Estava vomitando, muita febre. Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços e na perna, ela sabia exatamente do que se tratava, a meningococcemia. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra por gotículas de saliva, mas nem sempre isso se dá a partir de alguém doente. Portadores saudáveis da bactéria, geralmente adolescentes e adultos jovens, também podem transmiti-la e nem saber. Meningite ou meningococcemia são mais comuns em bebês e crianças, mas qualquer pessoa pode contraí-las. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as 2 pernas acima dos joelhos e os 2 braços acima dos cotovelos. Hoje, dispomos de vacinas para prevenir a infecção causada pelos meningococos tipo A, B, C, W e Y. Estas vacinas são seguras, eficientes e eficazes. Eu não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocócica, né? E ao mesmo tempo alguns sorotipos não estavam disponíveis. Para saber mais sobre como se prevenir desta e de outras doenças, acesse o site familia.sbin.org.br. Hoje, com muito esforço, com o apoio da minha família, dos meus amigos e das pessoas que participaram da minha reabilitação, eu cheguei onde eu queria chegar. Eu sou um cara 100% independente, eu dirijo meu carro, eu viajo o mundo fazendo palestras, mas eu conheço muita gente que não teve a mesma sorte. A meningococcemia aconteceu comigo, mas não precisa acontecer com você. Eu acredito que minha profissão seja de plantador de esperança. Eu acredito nisso. É por isso que eu escrevo. É por isso que eu vivo. Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um dos maiores escritores brasileiros de literatura infanto-juvenil. Há alguns anos, o mestre em contar histórias acabou vivendo aquele que seria um dos maiores marcos em sua vida. A pneumonia. A pneumonia bacteriana é uma doença respiratória grave. Muitas vezes, ela surge em decorrência de uma gripe, por exemplo. É uma doença de início abrupto e que acomete principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Ela foi meio rápida, essa grande infecção, não havia vacina ainda na época, veio meio rápida. Eu fui até de dia, me deitei, dor no peito e tudo, e foi, olha, dizem que é pneumonia aguda, galopante. O drama vivido por Pedro teve final feliz, mas nem sempre é assim. Estima-se que a pneumonia bacteriana cause 1.600.000 mortes em todo o mundo. O tratamento geralmente requer hospitalização. A crise veio forte, aí o médico veio, me atendeu. Sei que fui carregado, lembro mal de ter ido, mas mais tarde me disseram que quando eu cheguei ao hospital, e claro que fui para a UTI, minha pressão era 0/4. 0/4 para mim é morte, porque 0 é morte. Eu não sei como a medicina conseguiu me reativar. Sei que mais tarde o médico principal que cuida de UTI falou: ele está morrendo, chame a família. Ainda bem que hoje a pneumonia pode ser prevenida com a vacinação. As vacinas disponíveis protegem contra as principais bactérias causadoras da doença. E existe também a vacina da gripe, que ajuda a prevenir as condições que facilitam o surgimento da pneumonia. Por isso, converse com seu médico sobre a vacinação para você e sua família. Proteja-se contra a pneumonia. Bom, desde que a vacina para a gripe apareceu e também apareceu a vacina antipneumônica, eu sempre tomo, velho. Porque, como dizia minha mãe, antes prevenir do que remediar. Pedro valoriza a prevenção porque valoriza a vida e sabe que ainda tem muita história para contar. Bom, foi um grande susto. Vai chegar um dia em que o susto vai ser total. Mas
Eu sobrevivi mais de 20 anos, porque me vacinei. Aconteceu comigo e foi pesado. Pode acontecer com você. Vacine-se. Fábio Gouveia, campeão brasileiro e mundial de surf. Um dos maiores atletas e incentivadores do surf brasileiro. O Fábio já disputou diversas competições e enfrentou ondas e obstáculos e venceu todos com treino e determinação. Mas, menos um, por desconhecimento. O surf é um esporte radical, todo esporte radical tem seus riscos. Já me meti em situações difíceis, né, de risco, de morte e tudo, mas a pior delas foi uma viagem que eu fiz para Maldivas. Eu contraí o sarampo, passei 2 semanas no arquipélago das Maldivas e no dia de minha partida comecei a passar mal. Comecei a ter dores no corpo, enjoo, dor de cabeça, e no avião sempre potencializa. Eu achei que eu tivesse com alguma dengue, alguma coisa, e só depois eu fui descobrir que eu estava com sarampo e não acreditei. O sarampo é uma doença infecciosa, viral e era muito comum na infância. Sua transmissão se dá por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse de pessoas infectadas. E se não diagnosticado e tratado rapidamente, pode trazer complicações. Foi uma situação bem difícil. Achei realmente que ia morrer, ficar longe da família, dos amigos. Acabei transmitindo para outras pessoas sem saber, sem ter culpa. O sarampo pode e deve ser prevenido com a vacina tríplice viral, que é recomendada aos 12 meses de vida e faz parte do calendário nacional de imunizações. Ao ser questionado se eu era vacinado ou não, liguei para minha mãe e foi uma surpresa, né, ela ter falado que eu não tinha sido vacinado. Alguns pediatras da época achavam que ter a doença teria uma imunidade mais eficaz do que a vacina. E aquela coisa de época, né? Paciência, mas não desejo isso pra ninguém, porque ter a doença depois de velho é muito pior. O buraco é mais embaixo. A vacina é segura e protege. O sarampo tem provocado surtos em regiões de alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos. Por tudo isso, é tão importante manter a vacinação em dia. Poxa, infelizmente aconteceu comigo, mas não precisa acontecer com você. Por favor, vacine-se. De cada 100 mulheres, 80 serão infectadas pelo HPV em algum momento da vida. Apesar desse número tão alto, é difícil acreditar que pode acontecer com a gente. O HPV, ou papilomavírus humano, é responsável por mais de 99% dos casos de câncer do colo do útero, um problema que traz risco de morte e pode comprometer o sonho de maternidade. Aline também não imaginava que pudesse acontecer com ela. Fiquei muito apavorada quando eu fiquei sabendo que eu tinha uma doença que ninguém sabia nem o que era. E aí a gente vai ver o que se trata e a gente não conhecia tratamento, não conhecia nada. Então a gente fica muito assustada e eu tinha acabado de fazer 18 anos. O HPV é um vírus que vive na pele e nas mucosas. Dor, eu não sentia nada, mas eu tinha o HPV e não sabia. A infecção por HPV pode se manifestar com o surgimento de verrugas genitais e de neoplasias cervicais intraepiteliais, classificadas como NIC 1, 2 ou 3, de acordo com o grau de evolução, chegando até mesmo a causar câncer. O do colo do útero é o mais comum, mas esse vírus também pode provocar câncer de pênis, de ânus e de orofaringe, entre outros. Na maioria das pessoas, o HPV é assintomático. Elas nunca saberão que foram infectadas ou que são portadoras desse vírus, o que também é um problema, porque elas transmitem sem saber. Com 17 anos, eu engravidei. Foi uma gravidez, a princípio, normal. Quando eu estava com 28 semanas de gestação, o ultrassom acusou que o meu bebê não desenvolvia dentro da minha barriga. E aí foram pedidos exames mais complexos e foi diagnosticado que a minha placenta estava em diástole 0 e eu tinha que tirar o bebê. O bebê nasceu prematuro e no pós-parto, no exame pós-parto, eu descobri que eu tinha o HPV. Acusou no exame, era NIC 1,
E eu fui encaminhada para o centro de tratamento da minha cidade, no hospital universitário da minha cidade. Passei por uma biópsia que detectou que já era NIC3. O NIC1 estava só superficial, na parte mais profunda já era NIC3. A partir daí eu passei por 3 procedimentos cirúrgicos, que são conhecidos como CAFs ou conizações, onde foi retirando parcialmente o meu colo. Depois disso, a médica não sabia se eu ia conseguir ter filhos, por conta de ter o colo parcialmente amputado. E eu engravidei da minha filha 4 anos após a retirada do colo, a parcial do colo. A gravidez foi uma gravidez de alto risco. Eu grávida de 16 semanas, eu passei por uma cirurgia chamada cerclagem de colo, onde foi preciso costurar o colo para me segurar a gestação até o final. Fiquei de repouso, fazendo uso de medicação para poder segurar o parto prematuro. E mesmo assim a Alice ainda nasceu de 32 para 33 semanas, mas veio com peso ideal. Ela ficou só em observação os primeiros dias por ter menos tempo, mas ela nasceu bem, nasceu com 2,4 kg. O câncer do colo do útero é o 3º tumor mais frequente na população feminina e a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Felizmente, o HPV pode e deve ser prevenido por vacinação. Existem 2 tipos de vacina contra o HPV. A quadrivalente, recomendada para meninas e mulheres com idade entre 9 e 45 anos, e também para meninos e homens entre 9 e 26 anos. E a bivalente, para meninas e mulheres a partir dos 9 anos de idade. A vacina quadrivalente está disponível de graça nos postos de saúde para meninas de 9 a 13 anos e para meninas e mulheres de 9 a 26 anos que convivem com o vírus HIV. São necessárias 3 doses. Quando eu fiquei sabendo da vacina, eu procurei saber. Na época tinha só na rede, na parte particular, e era muito caro. E aí logo depois veio a informação que a rede pública ia disponibilizar. E na época minha filha não tinha idade suficiente. Chegaram a vacinar as crianças na escola onde ela estudava o ano passado e ela não pôde tomar porque na época ela não tinha ainda idade. Esse ano baixaram a idade para vacinar, é 11 anos, e a minha filha fez 11 anos no final de fevereiro e no início de março ela já tomou a vacina. E agora ela vai tomar a 2ª dose e a 3ª dose está marcada para o ano de 2020, a 2ª em setembro desse ano. Então, assim, assim que ela pôde tomar, a gente estava acompanhando, esperando realmente a idade que ela poderia tomar, e eu já fui com ela no posto e já vacinei. Então, eu acho um desperdício, muitas das vezes, ter essa oportunidade na rede pública e evita muitos transtornos e uma doença muito ruim, principalmente para a mulher, e as pessoas não levarem os filhos. Tem que levar, tem que vacinar. Quem já teve essa doença, quem tem a doença, que já teve os sintomas, a doença desenvolveu, é muito ruim. A vacina contra o HPV é a forma mais segura e eficaz de evitar a infecção por esse vírus e suas consequências. Em todo o mundo, de 2006 até 2015, já foram aplicadas mais de 170 milhões de doses. Não fique na dúvida, o HPV é um problema sério, então converse com o seu médico sobre a importância da vacinação. Então eu pergunto para vocês que estão assistindo essa videoaula, pergunte aos seus pais e avós como era a vacina no tempo deles. Eu garanto para vocês que na época deles tinha muito menos do que tem agora. Você se lembra de ser vacinado? Você se lembra de ser vacinado? Você se lembra de ter ido no posto fazer a vacina? Alguma vacina? Se não se lembra, pergunte aos seus pais como você reagia. Geralmente, as crianças choram. Até quando é a gotinha, elas só enxergam, entram naquela sala. A pessoa de jaleco branco, deu, né? Porque elas sempre associam aquela dor de outras vacinas. E eu queria saber com vocês se vocês entenderam a importância da vacinação, tá? Vocês têm que me dar retorno sobre isso. Peçam para os seus pais a carteira de vacina, sempre com muito cuidado com a carteira, porque ela é um documento importante, tá? Vocês não podem extraviar, porque é um documento da vida de vocês, que vocês vão precisar
em todas as fases. Quando vocês estiverem adolescentes, vão precisar levar a carteira para ver qual vacina precisa ser feita, quando tiver idoso, porque assim vocês garantem que vocês já foram imunizados e não precisam repetir, né? Confira com seus pais se sua carteira está em dia e se a carteira deles também. Se não sabem como fazer, peça para a mãe ou pai ir até o posto de vacina mais próximo e confira com os trabalhadores de lá. Agora que você já sabe como é importante se vacinar, cuide da sua carteira, pois ela é um registro muito importante, como eu havia falado. Faça as vacinas quando tiver que fazer, sempre com a confiança de que é para o seu bem. Converse com outras pessoas, amigos e parentes, e explique para eles sobre a importância da vacinação. Tudo que vocês viram aqui, né, as causas de não fazer uma vacina, tá? E a proteção necessária. E é isso, pessoal. Então eu fico por aqui e eu espero que vocês me retornem, me digam as dúvidas de vocês, tá? Podem me passar pelo WhatsApp ou mensagens aqui no vídeo mesmo, comentários, né? Que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus.